quero falar com vocês sobre um tema que sempre esteve presente na Bíblia e na vida da igreja. Quando nós abrimos o livro de Atos, nós observamos uma prática social e econômica muito diferente do que observamos hoje. Quando, naquela comunidade, nenhuma pessoa passava necessidade, porque todos tinham as coisas em comum e eles, inclusive, resolveram todos vender as suas propriedades e colocá-las para serem administradas pela Igreja de Jerusalém, pela igreja local, que era uma comunidade que se reunia, primeiramente, na varanda do Templo de Jerusalém e depois nas casas das pessoas. Templo não tinham. Era uma comunidade, de certo modo, que se movimentava, dinâmica, e a cada dia se reunia em lugar diferente na cidade de Jerusalém. Tão intensa era essa prática que um autor chamado Martin Engel chamou aquilo de comunismo do amor. Ter tudo em comum por causa do amor. Hoje, uma prática dessa natureza não é viável. Nosso mundo é muito mais complexo, como sempre aprendemos aqui. Mas mostra o cuidado com que a igreja tinha para com os pobres, que na Bíblia sempre são 3 grupos de pessoas: as crianças, órfãs, os estrangeiros, os escravos, basicamente, e depois, no Novo Testamento, nós temos as viúvas. No Antigo Testamento, as viúvas eram protegidas pelo sistema do levirato, isto é, o irmão mais novo do marido era obrigado a se casar, a tomar para si como esposa a viúva. Então, não temos o problema da viúva no Antigo Testamento, mas temos no Novo Testamento, em que o levirato deixou de ser praticado ao tempo de Israel bíblico e hoje também não é praticado, mas foi uma providência que também demonstra a preocupação de Deus com os pobres. Em outras palavras, estou sendo bastante claro a esse respeito, Deus é o Deus que protege os pobres. Toda a legislação dada por Deus através de Moisés contém inúmeros mandamentos exigindo, porque a lei exige, a graça sugere, a lei exige esse cuidado com os pobres. Nós estamos acostumados a pensar em Deus como onipotente, e é onipresente, e é, por exemplo, soberano, e é onisciente, e é poderoso, todo-poderoso, e é. A Bíblia nos fala que Deus é isso, mas também nos fala que ela é o defensor dos pobres. Ao longo da história, esse pobre foi espiritualizado. Quando a Bíblia fala de pobre, ela se refere àquele que está distante de Deus. Não há nenhuma possibilidade disso se concretizar. É verdade que quem não tem Deus é pobre. E a Bíblia está cheia de orientações para esses pobres, pedindo que sejam dependentes de Deus, que levem Deus a sério ou o temor do Senhor. A Bíblia nos fala, portanto, de um Deus, ou do Deus, que protege, que defende os pobres. Há situações com que
famílias, cidades, estados, nações, civilizações vão se organizando, os pobres são sempre colocados à margem. Os pobres, muito pobres, na verdade, incomodam. Por isso, a expressão marginalizado é colocado à margem para não incomodar. Basicamente e simplesmente isto. Infelizmente, por razões as mais diversas, ao longo da história, a ideia de que o Deus em quem nós cremos está ao lado dos pobres foi sendo abandonada e até mesmo colocada como subversiva, como se Deus fosse subversivo. Sim, Deus é subversivo, no sentido de ele é contra as instituições, as pessoas que fazem da opressão do outro a sua fortuna, ou da insensibilidade diante do sofrimento, da pobreza do outro, o seu estilo de vida. É claro, eu e você sabemos que, até mesmo quando nós acreditamos nisto, é muito complexo praticar isto, sobretudo nas cidades em que nós não conhecemos as pessoas. Nas pequenas cidades, quando nós vemos os milagres que Jesus fez com os pobres, o cego ou qualquer outro, ele era conhecido, tinha uma história, a história era conhecida. Mas nós hoje, quando nos deparamos com um cego, só para ilustrar o mesmo caso, em nossas cidades, quando grandes, não sabemos a sua história. Aliás, nem estamos interessados na sua história. Esse é o ponto essencial. Então, a legislação que Deus legou através de Moisés é clara a este respeito. Você conhece a maravilhosa história de Ruth. Não só ela poder colher na fazenda de Boaz, porque a legislação dizia que quando se fosse fazer a colheita, não se pegasse o grão que caísse no chão, e mais ainda que premeditadamente se deixasse que grãos caíssem no chão, para que os marginalizados que não trabalhavam na fazenda, os donos da fazenda, os filhos do dono da fazenda, os empregados da fazenda, mas os marginalizados pudessem entrar na fazenda e pegar esses grãos para a sua sobrevivência. Não só essa providência está na legislação, como também a providência que levou ao casamento de Ruth com Boaz, porque ele era o resgatador. Ele era, digamos assim, o cunhado, embora fosse um parentesco mais distante, mas esse parentesco ia se desenvolver até chegar alguém que pudesse proteger a mulher. Naquele contexto, a única proteção da mulher era o casamento. Temos que fazer, obviamente, as devidas adaptações com as mudanças sociais e econômicas. Nesse contexto, então, que fica evidente no Antigo e no Novo Testamento, Tiago tem todo um livro, seus capítulos, a maioria deles tratando desse assunto, porque Deus sabe que nós só pensamos em nós mesmos e, às vezes, se sobrar tempo nos outros. É a nossa, infelizmente, por causa do pecado, humana condição. Então, Deus não só diz que defende os pobres, como ele estabelece uma legislação para isso. E quando em Jerusalém houve dificuldades, foram nomeadas pessoas para cuidar das viúvas, que era a pobreza naquele lugar. Nesse contexto, então, se você abrir a sua Bíblia, usando aí algum recurso mais fácil, porque uma concordância bíblica é muito pesada, uma coisa digital, ou no Google, você procurando pobre na Bíblia, você vai se assustar. Eu fiz esse exercício. Pobre, pobres, 110 vezes. Pobreza, 50 vezes. Injustiça, dezenas de vezes. Justiça, o seu oposto, centenas de vezes. Eu só selecionei um verso, Provérbio 21, 13. Provérbio não é um livro espiritual, observe o que eu vou dizer com espiritual. É um livro sapiensal, é um livro de sabedoria, sobre a arte de viver. Provérbios tem o fundamento, o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas,
ele não fica repetindo esse fundamento, ele vai agora na prática, na existência, no dia a dia. Então ele diz, Provérbio 21, 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Isso está na versão A Mensagem. Na nossa, que temos tradicionalmente utilizada, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, nós lemos: se você rejeitar o clamor do pobre, também seus clamores não serão respondidos. Vocês sabem que todo o fundamento do pacto antigo, da aliança antiga, do testamento antigo, Antigo Testamento, é baseado na reciprocidade. Lá e cá e lá. E aqui há, de fato, uma enorme sabedoria. Se você rejeitar o clamor do pobre, se você não estiver nem aí para alguém que está em necessidade, eis, palavra bíblica, quando você precisar e clamar, ninguém o ouvirá. Claro que não é uma máxima por causa das pessoas que têm feito das suas vidas como compasso de existência a graça. Por causa da graça, pessoas que um dia tinham para compartilhar e não compartilharam, hoje são alvos da graça de outras pessoas. Mas no sistema antigo, não. E na prática existencial também não. É isso que o provérbio está dizendo. E é uma conhecidíssima frase que podemos aplicar aqui do pastor Martin Niemöller, lá na Alemanha nazista, em que ele mais ou menos diz assim: olha, vieram, levaram os judeus, mas eu não era judeu, não me importei. Ele vai colocando um monte de pessoas que clamaram, mas ninguém ouviu. Aí ele diz, até que vieram e me levaram. E não tinha ninguém para me defender. Essa é a sabedoria bíblica. Eu quero dizer com isso, por paradoxal que seja, que a sabedoria bíblica é tão completa, que ela acontece, creamos nessa sabedoria ou não, conheçamos ou não essa sabedoria, essa é a realidade. O livro de Provérbios é um livro sobre realidades, às vezes boas, às vezes ruins, a partir do fundamento que é o temor do Senhor, isso é o levar Deus a sério, é o princípio da sabedoria, é o princípio da arte de viver. Portanto, ouvir o clamor dos pobres tem uma dimensão espiritual, é um mandamento, e uma dimensão conceitual de sabedoria. Ou seja, ouvir o clamor do pobre, de algum modo, é solidariedade e é também egoísmo. Porque é assim na vida. Egoísmo no sentido de eu estou plantando uma semente cujos frutos no futuro eu mesmo poderei tomar. Não se trata de tomar lá da cá, mas se trata de permitir o desenvolvimento de uma cultura que se preocupa, que se sensibiliza com o outro. Se essa cultura existe, quando nós formos os carentes, nós seremos alcançados. É isso que fala. Então, eu quero trazer esta pequena reflexão com esse breve convite. Vamos fazer parte de uma comunidade, seja religiosa, seja no emprego, seja na escola, seja na rua, de pessoas que se importam. Ouve o clamor do pobre, não tapa os ouvidos, na versão da mensagem, mas ouve o clamor. Não faz de conta que não está ouvindo o clamor. Ouve o clamor. Então busca, o que eu posso fazer? Isso é uma cultura que nós vamos desenvolvendo. Eu sei, repito, é muito complexa a nossa sociedade. Muitas vezes nós queremos ajudar e nem sabemos como.
Isso também é verdade. Mas isso não pode ser um dique, um muro, um impedimento a que nós não tenhamos um coração sensível, como é o coração de Deus diante do clamor dos necessitados. Pense nisso. Peço que Deus nos dê coragem